Shalom, amados. Aqui é o apóstolo Emerson Casburgo, do canal da Igreja Pentecostal Palavra da Fé. E hoje, para conversar um pouquinho sobre como servir a Deus nessa quarentena, eu convidei um grande amigo meu, aqui da minha cidade, um pastor veterano, pastor Alessandro Magno, e ele estará aí nesse bate-papo, conversando um pouquinho com a gente, falando um pouquinho das coisas de Deus e trocando uma ideia sobre esse tema em geral, que é esse momento que a igreja está vivendo em quarentena, em confinamento. Pastor Alessandro, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o meu pedido. Obrigado, apóstolo Emerson. É um prazer estar tendo esse bate-papo com você. E também eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos, tanto do canal da Igreja Pentecostal Palavra da Fé, como também do canal Verdade em Destaque, onde também nós vamos estar disponibilizando esse nosso bate-papo sobre como servir a Deus na quarentena. E é muito importante que você, meu amigo, minha amiga, que está aí nos assistindo e pensando a respeito deste assunto conosco, não esqueça, né, desde já, de dar aí o seu like e inscrever-se nos nossos canais, né, apóstolo? Comentar também, né? Isso é muito importante e vai nos ajudar a continuar compartilhando conteúdos para uma igreja inteligente. Pastor Alessandro, antes de nós entrarmos diretamente de forma vertical aí no assunto, conte para a gente aqui um panorama meio rápido da tua vida ministerial, quantos anos de ordenação, em qual igreja você serve a Deus, onde é que fica a sua igreja. Fala para a gente aí. Certo. A minha igreja fica aqui na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. Eu atuo na cidade já há 24 anos. De ministério, são mais de 25 anos. Apesar de pastorear uma igreja, mas a minha ênfase mesmo é na área do ensino, também voltado um pouco mais para o aspecto profético. O nome da nossa congregação chama-se Comunidade Tempos de Restauração, e eu trabalho na área de ensino teológico. Já são aí 25 anos lecionando, já fui diretor de seminários teológicos, já fundei escolas teológicas também, né? No momento estou com um trabalho pioneiro a nível fundamental de ensino teológico, que é a Gaditas Escola Teológica. Estamos concluindo a formação da primeira turma aqui em Paranaguá. Mas eu já venho nessa estrada aí, apóstolo Emerson, há alguns anos, pastoreando sim igreja, mas sempre com aquela ênfase maior voltada para o ensino, né? O ensino teológico. Eu e o pastor Alessandro fazemos parte de um grupo de pastores e nomeados aqui pela alcunha de Guardiões da Cidade. Um grupo de pastores que oram pela cidade de Paranaguá, um grupo que foi iniciado pelo nosso querido apóstolo Jair do Espírito Santo, e hoje conta com mais ou menos, acho que a gente está junto aqui há uns 12 anos, pastor. Eu acho até que mais, eu acho que entre 12 a 15 que a gente se reúne para orar, interceder pela cidade de Paranaguá e conversarmos aí a respeito das demandas da cidade, né, apóstolo? E fazermos também o nosso papel de sal e luz aqui nessa cidade, comunidade da igreja, né? Nos posicionando sempre em momentos vitais, cruciais, né? Importantes, não só para a cidade de Paranaguá, mas para toda a região aqui do litoral do Paraná, né? Sim. E adentrando de forma vertical aí no tema, pastor Alessandro. Vamos mergulhar, né? Eu gostaria de perguntar para ti o seguinte: o que que você poderia nos dizer a respeito dos pontos positivos e dos pontos negativos que essa quarentena está provocando na vida da igreja, do teu ponto de vista? Bom,
Vamos começar pelos pontos positivos, né? Eu acredito que essa quarentena ela impôs, de certo modo, à igreja. Isso é uma visão panorâmica, né? Falando de um modo geral. A igreja acabou, querendo ou não, gostando ou não, tendo que se voltar para o mundo virtual, né? Claro que guardadas as devidas proporções, porque às vezes o mundo virtual pode ser mais tóxico e problemático do que o mundo físico, do que o mundo real, mas também ele é uma poderosa ferramenta de evangelização, de discipulado, de compartilhamento, né? Até mesmo de devocional, de vida com Deus. E com essa quarentena a igreja acabou, por força das circunstâncias, tendo que se tornar mais conectada. A maior parte das igrejas hoje, até mesmo aqueles que não manuseavam determinadas ferramentas da internet, aqueles que tinham até alguma restrição, às vezes até de cunho teológico com relação ao uso disso, né? Acabaram se forçando, né? Para não ficarem isolados. Então, eu acho que é muito positivo essa questão da igreja estar se tornando, devido a esse aspecto aí da quarentena, mais conectada, mais atuante no mundo virtual, nas redes sociais, enfim, né? Então, isso eu acho um ponto muito positivo. Você não acha, pastor, que Deus está convidando a igreja a uma profunda reflexão a respeito das coisas santas, da valorização, da honra às coisas santas? Explico melhor. Por exemplo, hoje a igreja está vivendo um momento que ela não vivia há muitos e muitos anos. Ou seja, ela está privada de realizar cultos, ela está privada de ir a hora que quer ao templo, ela está privada de se reunir em grandes grupos. A igreja sempre gostou muito daquela coisa da koinonia, da comunhão, da multidão. A igreja sempre amou demais isso, de abraçar o próximo, de estar junto ao próximo. Porém, haviam pessoas que de repente se afastavam, de repente voltavam, por qualquer coisinha não iam ao culto domingo, não iam ao culto de oração, ou quando iam se recusavam, ou faltavam às células, não eram assíduos, não tinham aquele amor ao templo, e de repente esse momento que a igreja está vivendo em quarentena, ela está vendo a importância que essas coisas, que esses momentos tinham na vida dela mesma. Eu não sei daí do pessoal do Templos de Restauração, como eles estão, mas aqui o pessoal da Palavra da Fé, ele está ansioso por poder cultuar todo mundo junto novamente. O que você acha disso? Sim. Eu acho que isso aí que você falou, apóstolo, tem de fato muito a ver. A palavra diz que quem não é fiel sobre o pouco não será sobre o muito. Eu sempre digo para o meu pessoal aqui que tudo que é grande um dia começou pequeno. E muitas vezes eu percebi na igreja essa supervalorização do grande, né? A grande concentração de fé e bênção, o grande homem ou mulher de Deus, a grande cruzada, o grande isso, o grande aquilo. Não que eu seja contra grandes reuniões, grandes eventos, grandes ministérios, de forma alguma, né? Deus abençoe todos esses trabalhos, esses ministérios. Mas muitas vezes essa questão, né, se valorizava apenas aquilo que visualmente, vamos dizer assim, tinha essa grandiosidade. E agora, com essa questão da quarentena, também a igreja acabou, parece assim que sendo, no bom sentido da palavra, empurrada pelo Senhor a valorizar as pequenas coisas, as pequenas reuniões, os pequenos momentos, né? A considerar o valor também que ir ao templo, ir às reuniões, aos grupos, aos ensaios, enfim, né? Muitas vezes
isso acontecia e não era valorizado, né? As pessoas tinham aquele pensamento, toda semana tem, né? Domingo que vem tem, né? Então, se não der para ir agora, eu vou no outro, vou no próximo. E muita gente foi levando, né, a sua vida no aspecto do congregar, foi levando desse jeito. E agora, é aquele ditado, né? Tem coisas que as pessoas só valorizam quando perdem, né? Verdade. Então, eu acredito que realmente quem é crente de verdade e quem é um cristão consciente, ele está com essa compreensão agora, né? Ele está começando a se aperceber do valor que a igreja, que a comunhão com os irmãos, que o culto, que o ensaio, até mesmo que sair da sua casa para ir a uma outra casa num grupo pequeno, né? O valor dessas coisas que antes tínhamos, vamos dizer assim, a qualquer momento, e agora, na verdade, em determinadas regiões do nosso país aí, pode-se dizer que é um luxo para poucos, né? Então, eu acredito que é nesse sentido aí. Pastor Alessandro, a gente já está caminhando aqui para as nossas considerações finais a respeito disso. Temos aí 3 minutos. E eu gostaria que você terminasse, antes de dar as tuas considerações finais e tal, falasse um pouquinho sobre essa exposição das ideias pastorais. E agora elas estão mais em evidência por conta da mídia social. Agora a gente sabe como os pastores pensam, né? Porque agora a coisa se tornou mais íntima, né? Antes as pessoas conheciam os seus líderes, os seus ministros, na maior parte das vezes de púlpito, né? Aquela exposição pública, no culto público. E agora foram forçados, em razão das circunstâncias, a ir para o privado. E nem sempre aquilo que se aparenta ou se demonstra no público corresponde com a realidade do privado, né? Não querendo assim emitir juízo com relação a ninguém, mas isso é uma coisa inegável. Eu gostaria de tocar no ponto da mudança do paradigma teológico. Eu trabalho na área teológica e eu me lembro que aproximadamente no início aí desse novo século, né, lá no início dos anos 2000, quando começou o movimento de igrejas em células, de grupos familiares, de igrejas pequenas, enfim, né, houve muita polêmica, muita discussão em cima disso e se desenvolveu toda uma teologia, tanto a favor como contra isso, né? E hoje, numa circunstância dessa, eu não sei você, apóstolo Emerson, mas a minha avaliação é que Deus estava preparando a igreja brasileira para este tempo e para outros tempos por vir, né? Apesar de nós, né? Apesar de nós. Exatamente, apesar de nós. Então, eu vejo assim que hoje, quem muitas vezes até estigmatizou, né, a igreja sempre funcionou no templo e nas casas, mas havia um estigma, né, com relação à igreja nas casas. E até uma teologia toda foi desenvolvida para combater isso. E hoje, esse pessoal, eu acredito que está tendo que rever, né, essa sua posição teológica. Porque a igreja, seja no templo, seja nas casas, é o corpo de Cristo e ela é uma bênção. Pastor Alessandro, gostaria de agradecer. Agora que o papo começou a ficar bom, a gente vai ter que parar. Mas eu quero te agradecer e pedir que Deus abençoe você, tua casa, tua família, teu rebanho, e que você prospere, que você se multiplique e que o Senhor te faça ir bem em tudo, em nome de Jesus. Amém. O prazer é meu, uma honra ter a sua amizade, uma honra participar do seu canal, uma honra também poder compartilhar esse bate-papo aqui